Igreja, graça e paz, que a alegria do Senhor esteja hoje no seu coração, amém? Vamos nos colocar todos de pés neste momento, vamos orar ao Senhor, para que Ele possa ministrar aos nossos corações, o que Ele quer falar com a gente hoje à noite, amém? Senhor Jesus, estamos aqui, Pai, para cultuar o Senhor, para te adorar, para te exaltar e dizer que só o Senhor é Deus. Muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa, Senhor, porque aqui é um lugar, Senhor, de nós adorarmos a ti, de cultuar a ti, de ofertarmos a ti, de ouvir a tua palavra, Senhor. Há um lugar aqui de comunhão, um lugar da tua presença, Pai. Senhor, me usa nesta noite como uma ferramenta em tuas mãos. Oh, Senhor, coloque palavras em minha boca, não o que eu quero falar, mas o que tu queres falar com a tua igreja, Pai. Eis-nos aqui, neste momento, repreendo em nome de Jesus todo espírito de dúvida, tudo que o inimigo tentar roubar a atenção das mentes, nós repreendemos no nome de Jesus. Aqui só há lugar para a presença do Senhor Jesus, e nós calamos agora no mundo espiritual outras vozes que não seja a do Senhor, e nós te adoramos, Pai, em espírito e verdade. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar, que nós iremos ler aqui o texto, e o texto é um pouquinho extenso, né? Você que está nos visitando hoje, seja muito bem-vindo. Vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Samuel, a partir do versículo 30. Versículo 30. Aliás, capítulo 30, a partir do versículo 1. A palavra que eu trago hoje é com o título: Deus abençoa os cansados. Como você chegou aqui hoje à noite? Talvez você esteja cansado, exausto, né? Ao longo da vida, com a nossa espera, com as nossas expectativas naquilo que Deus tem para fazer em nossas vidas. E geralmente não é no nosso tempo, não é do jeito que a gente imagina, e nós acabamos nos cansando, né? Ficamos até exaustos com a espera. Mas o Senhor tem uma palavra hoje para o seu coração. E a palavra nos diz assim: quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclague, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Neguebe e incendiado a cidade de Ziclague. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens, os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclague, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram as suas mulheres e seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-los. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos, de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi e ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os, e é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro
de Besor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia, Davi e os 400 homens continuaram a perseguição. Aqui, partindo para o versículo 21, diz assim: então Davi foi até os 200 homens que estavam exaustos demais para segui-lo e tinha ficado no ribeiro de Besor. Eles saíram para receber Davi, e os que estavam com ele, ao se aproximar com seus soldados, Davi o saudou. Mas todos os elementos maus e vadios que tinham ido com Davi disseram: uma vez que não saíram conosco, não repartiremos com eles os bens que recuperamos. No entanto, cada um poderá pegar sua mulher e seus filhos e partir. Davi respondeu: não, meus irmãos, não faça isso com os que o Senhor nos deu. Ele nos protegeu e entregou em nossas mãos os bandidos que vieram contra nós. Quem concordará com os que vocês estão dizendo? A parte de quem ficou com a bagagem será a mesma de quem foi à batalha. Todos receberão partes iguais. Davi fez isso um decreto e uma ordenança para Israel, desde aquele dia até hoje. Amém? Aqui nesse texto relata que Davi tinha chegado de uma guerra. E quando ele chegou, quando eles chegaram na sua cidade, eles encontraram tudo vazio, sabe? Tinham roubado as mulheres, os jovens, as crianças, colocaram fogo. Imagina que coisa mais desesperadora, você chegar de uma viagem e você querer ser recebido pela sua família, achar que tudo está em seu devido lugar, e você ter uma decepção, que nada está mais no lugar, tudo fugiu do seu controle. E talvez você tenha chegado aqui hoje, sabe, com as coisas tudo fora do lugar. Algumas áreas da sua vida precisam ser ajustadas, serem arrumadas, coisas destruídas. E quantas vezes acontece isso com a gente, sabe? A gente cria expectativas, a gente cria ideias de que está tudo no lugar, e vem de repente, sabe, desarruma tudo, tira tudo do lugar. E com Davi e com aqueles soldados não foi diferente. Não foi diferente quando eles chegaram. E a Bíblia relata que Davi e os soldados chegaram de uma batalha. E às vezes não dá tempo a gente nem recuperar de uma batalha, e já vem outro tumulto, outra confusão em nossa vida, né? Mas Davi, primeiro ele chorou, ele clamou. A Bíblia que fala que Davi, ele chorou, ele clamou, ele ficou desesperado naquele momento. Mas Davi se levantou diante de Deus, e ele foi buscar a presença de Deus, ele foi buscar a vontade de Deus, ele se colocou diante de Deus para saber se era para ele realmente continuar lutando por aquela causa, se era para ele ir atrás do povo. Davi não foi simplesmente pela vontade humana. Quantas vezes a gente tem questões para resolver, tem decisões para tomar, e tomamos pela nossa própria vontade, pela vontade humana. Mas Davi, ele se prostrou diante de Deus e foi buscar a vontade de Deus, e Deus deu a direção a ele para que ele fosse. Se você leia o texto todo em casa. Eu não li porque é muito extenso, mas aqui fala que Deus deu a direção, e Davi, ele foi e ele teve a vitória. Só que no meio do caminho, ele foi com 600 homens, só que 200 homens cansaram, sabe, para atravessar o rio. Eles cansaram, eles estavam exaustos, e eles não aguentaram atravessar. O que é que a Bíblia aqui relata?
que muitos de nós cansamos e ficamos exaustos. Mas nós, humanos, temos uma tendência de julgar o nosso irmão, de esperar o comportamento do nosso irmão, que ele tenha a mesma força que a gente tem, sabe? Que ele haja da mesma forma que a gente vai agir. Criamos expectativas conforme a nossa. Mas cada um de nós, cada um que está aqui, tem um direcionamento, tem uma porção de força, tem uma porção de equilíbrio emocional, sabe? E eles aqui, eles não desistiram por falta de fé. Eles não desistiram porque falaram, não vale a pena eu ir, porque não vai dar certo. Eles não foram porque eles não aguentaram, sabe? Eles não foram, não foi por preguiça. Eles tentaram ir, mas no meio do caminho, eles não aguentaram. E quantas vezes a nossa força, ela se acaba. Quantas vezes a gente luta tanto, luta tanto, luta tanto. E há momento de parar. Há momento de parar. E a palavra que o Senhor traz no seu coração hoje, não se sinta julgado, não se sinta constrangido quando for momento de parar. Mas não é parar e cruzar os braços, sabe? É parar diante de Deus. É parar, muitas vezes você não vai ter forças para tomar decisões. Você não vai ter forças para prosseguir. Mas você pode e deve parar diante de Deus e esperar e ver o que Deus tem para a sua vida. O que Deus quer com você naquele momento. Sabe, eu ministrei uma live essa semana, acho que foi essa semana, no Instagram, falando muito sobre isso. Porque muitas vezes a gente corre tanto, a gente faz tanto. Até na própria igreja, até as coisas para Deus a gente faz. E às vezes Deus está pedindo para parar um pouco. Porque o mais importante não é o quanto você faz. O que importa para Deus é o seu relacionamento com Ele. É o quanto você se enche dEle. É o quanto você depende dEle. E Ele quer cada dia mais, sabe? Esse relacionamento comigo e com você. E provavelmente, quando a gente se relaciona com Ele, quando a gente busca Ele, Ele nos fortalece. E daí, iremos sim estar disponíveis para trabalhar para Ele, para cumprir o nosso propósito, o nosso chamado. Mas não adianta nos posicionarmos no chamado vazios. Isso acontece? Oh, se acontece. É o que mais acontece. É gente que quer trabalhar, fazer, e esquece do principal, que é se encher da presença do Senhor, é se relacionar com Ele, é se encher para depois transbordar da presença dEle. Porque quando estamos vazios, nós não temos muito para oferecer, sabe? A gente não tem muito para ajudar. O serviço fica muito manual, fica tudo muito superficial. Mas quando a gente está cheio do Espírito Santo, sabe, talvez você não precisa nem tirar um copo do lugar, mas o seu olhar, a sua palavra, o seu abraço manifestará a glória de Deus e pode curar pessoas, pode curar vidas. Amém? Então, dando continuidade aqui à palavra. Então, Davi e seus soldados choraram em alta voz. Há momentos que devemos chorar, gritar no nosso quarto, em alta voz. E isso não é covardia. O rei Davi, segundo o coração de Deus, ele chorou, ele esperneou na presença de Deus. Mas também ele levantou para guerrear. E ele teve misericórdia daqueles homens que não aguentaram ir, que não aguentaram passar pelo processo, sabe? Porque na nossa caminhada tem um processo, e todo processo ele não é fácil. Todos nós que temos uma promessa,
que tem um propósito. Existe o processo e é necessário, sabe, a gente passar pelo processo. E às vezes a gente imagina que está demorando tanto. Mas eu tenho uma palavra para te falar. Quanto mais a gente está ansioso, quanto mais a gente está naquela euforia, para que aconteça, é porque você ainda não está preparado. Porque toda vez que a promessa chega, a gente já está bem tranquilo, sabe? A gente já passou por tantos problemas, a gente já foi ferido, a gente já foi machucado, a gente já foi envergonhado. E aí a calmaria vem quando a gente passa por todo o processo que é necessário passar. A ansiedade também, ela passa. E aí quando Deus te entrega tudo aquilo que você tem para viver, você vai estar maduro para receber aquilo. Você não vai expor tanto, sabe? Porque no início, quando a gente tem aquela promessa, a gente está naquela euforia, eu quero. E muita gente vai ver aquilo que Deus vai fazer na minha vida. E sabe, a sua mentalidade é de um jeito. Mas quando Deus te entrega, você já é uma pessoa madura, você já é preparada. Aquilo que você recebeu já não é tão... porque às vezes a gente cria até uma idolatria sobre aquilo que a gente espera. A gente não vive a plenitude do dia de hoje. A gente fica esperando, quando aquilo acontecer eu vou ser feliz. Seja feliz hoje, sabe? Deus é contigo. Se você está aqui, porque Ele tem te sustentado, Ele tem guardado a sua vida, Ele tem guardado a sua família, Ele tem te livrado de morte, Ele tem te livrado de perigos, Ele é contigo. E a presença dEle nos basta, a graça dEle nos basta, sabe? Não deixa para ser feliz, não deixa para celebrar o dia de amanhã, quando tudo do jeito que eu sonho. Não. Isso causa até uma idolatria sobre aquilo que a gente tem para receber. Seja grato hoje. A Bíblia nos ensina a orar o Pai Nosso, para que a gente possa agradecer o pão de cada dia. É o pão diário, é o dia de hoje. Ele supre as nossas necessidades todos os dias. Todos os dias. E muitas vezes a gente questiona: mas é porque, pastora, você não sabe o que eu passo, a minha dificuldade. Eu compreendo. Mas se estamos aqui, é porque você tem suportado. É porque Ele tem te dado o necessário para sobreviver. Eu sei que todos nós queremos muito mais. E Deus tem plenitude para nós. Deus tem uma vida plena para nós, sabe? Mas vamos ser gratos com aquilo que é necessário. Como podemos ser gratos? Tem gente que não tem gratidão no coração, reclama de tudo, murmura de tudo. Vamos ser gratos com tudo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Vamos ser fiéis no pouco, para quando termos o muito, estarmos preparados. Amém, aleluia, Jesus, glória a Deus. Mas Davi, ele não deu ouvido àqueles soldados que acharam que porque eles tinham ido, que não deveria dividir, que não iria dividir os espojos, aquilo que haviam trazido, né? Porque eles venceram a guerra e eles trouxeram o ouro, prata, animais, trouxeram tudo. E aqueles soldados acharam que Davi não iria dividir com os outros que não foram. Mas Davi, ele teve aquela decisão porque Deus deu uma direção a ele. Porque não foram homens que foram preguiçosos e desistiram no meio do caminho. Foi porque eles não suportaram. Eles não aguentaram. E que isso também sirva de lição para as nossas vidas. Quantas vezes Deus nos coloca para ajudar pessoas e a gente pensa: não, tal pessoa é acomodado, por que não arruma um emprego, por que não faz tal coisa?
É lógico que existe pessoas assim, mas a gente tem que ir sob a direção de Deus. Sabe, a gente tem que estar com o nosso espírito alinhado com a vontade de Deus. Sabe, se Deus manda fazer, faça, não questione, faça. E Ele sempre tem respostas para nós. E tudo que nós viemos a fazer, que possa ser sobre uma direção, que devemos orar, perguntar a Deus. Hoje eu estava conversando até com uma pessoa daqui, e aí a gente questionando o tempo, né? A gente tem que dar tal tempo para tal questão. E aí eu conversando com ela, eu falei assim, realmente, só que eu estou mudando um pouco o meu pensamento. Eu não estou muito limitando a tempo, eu estou limitando a direção, sabe? Tem tal situação para resolver? Vamos orar. É de Deus? Não importa o tempo. Se Deus deu uma direção, nós vamos. Quantas vezes tem muito tempo, mas aquilo não funciona do jeito que a gente ia esperar? Porque quando Deus está no negócio, Ele não está limitado a tempo, Ele não está limitado a situações. Ele é Deus, Ele dá ordem, pronto, acabou. E nós temos que obedecer. E isso não pode ser diferente em nossas vidas, para as nossas decisões diárias. Mas nós temos uma tendência de só chamar Deus quando deu ruim, quando deu problema. Aí eu vou orar e pedir a Deus um milagre. Mas não é isso que Deus quer de mim e de você. Ele quer plenitude em nossos relacionamentos. Tem decisão para tomar? Vamos orar. Se for de Deus, eu vou. Se não, e não precisa ser grandes coisas, sabe? O mínimo, o dia a dia. Tudo que possamos fazer, possamos colocar tudo diante de Deus. Porque nós somos comandados, nós somos servos deles. Mas o problema é que a gente acha que a gente cresce, a gente acha que a gente é autossuficiente, que a gente pode mandar na nossa vida, sabe? E quando a gente coloca a nossa dependência em Deus, quando a gente descansa nele, mesmo no dia que dá ruim, sabe? Você chega e fala, Deus, eu te pedi permissão, o Senhor me deu uma direção e está dando ruim. Mas eu sei que eu posso descansar, que o Senhor está no negócio, que o Senhor vai entrar com a providência. Porque eu fiz sobre uma palavra, eu fiz sobre uma obediência. Porque nem tudo que a gente obedece, nem tudo que a gente faz, não vai te dar a certeza de que aquilo vai ser aquela história feliz para sempre. No meio do caminho terão espinhos, terão dificuldades. Mas quando você vai sobre uma palavra, quando você sabe que Deus está naquele negócio, você está andando em obediência. Deu problema aqui, mas Deus está comigo. E isso não vai desmoronar, porque eu fui sobre uma palavra. Eu estou indo sobre uma direção. Deus está neste negócio e Ele pode mudar a situação. Então que você saia daqui hoje com essa palavra. Não importa o problema que você esteja vivendo, não importa qual seja a dificuldade. Mas talvez você fala, mas pastora, já deu problema e eu não orei antes. Mas o nosso Deus é um Deus de amor. E Ele está lá disponível para arrumar toda essa bagunça que você fez. Basta somente você depender dEle e andar em obediência segundo a sua palavra. Andar sobre a palavra do Senhor, gente. Não tem coisa melhor do que obedecer a Ele. É ter comunhão com Ele. É estar debaixo, sabe, de uma direção. Porque todos nós aqui temos um propósito aqui na terra. A gente tem que ter uma direção de Deus, sabe? E quem anda sem direção, quem anda sem destino, anda de qualquer jeito, em qualquer caminho. E só existe um caminho, e esse caminho é Jesus, não há outro. Ele é o único caminho, Ele é a verdade, a vida. E sem Ele, nós não podemos nada. Mas o nosso Deus, Ele é perfeito, e Ele sabe como trabalhar em nós. Ele é o dono do tempo. Oh, aleluia. E a pergunta que eu te faço é: quem são os fortes para criticar os cansados?
Quem são eles? E que bom que talvez você seja forte e não quer dividir uma palavra com o fraco, não quer ter paciência com o fraco, não entende o fraco. E eu não estou fazendo apologia à fraqueza, não é sobre isso, porque a fraqueza é ruim. Mas o fato de estar cansado não quer dizer que somos fracos. Não podemos ser muito corajosos e valentes, mas nós cansamos. Se eu perguntar a cada um que está aqui, em algum momento da sua vida você cansou. Mas o cansaço não é para ficar prostrado. É para se erguer diante de Deus e falar: Senhor, Tu és a minha força, Tu és o meu refúgio e Tu és a minha fortaleza. E eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós podemos todas as coisas, até no momento de fraqueza, de não aguentar, de passar pelo problema. Porque muitas vezes a gente acha que poder todas as coisas é só coisa boa. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Poder tudo é passar pelas lutas, pelos desertos, pelos vales, e Deus te fortalecer. E você sobreviver. E você sobreviver em meio a guerras. Sabe, você tem aquela paz que excede todo entendimento. Em meio à guerra você tem paz. Em meio à guerra você se sente abraçada por um Deus, ou abraçado por um Deus que tudo pode. Então, meus queridos, coloque a sua vida na total dependência de Deus. Porque às vezes a gente se apega a tantas coisas deste mundo e esquecemos, sabe, que isso tudo vai passar e terá uma vida após a morte. E para onde nós iremos? Qual é a nossa decisão? Qual será o nosso destino? Qual será a nossa morada? Mas em todo tempo sentimos tão distraídos, né, por tantas coisas da vida, e tem se pregado pouco, sabe, sobre céu e sobre inferno. Mas existe o céu e existe o inferno. Então que a cada dia mais que a gente possa, sabe, viver a plenitude de Deus, agradar o seu coração, fugir do pecado, fugir da aparência do mal. Porque o dia está, cada dia que se amanhece, se aproxima, cada dia mais da volta de Jesus. E devemos cada dia mais nos preparar, nos limpar diante dele, consertar as nossas vidas, corrigir os nossos erros, as nossas falhas, limpar, fazer uma faxina em nossa vida, mudar a nossa mentalidade, sabe? A Bíblia fala que a gente tem que nascer de novo. Nascer de novo é ter uma nova mentalidade. Uma mentalidade transformada pelo poder de Jesus. E não é fácil, mas é possível. É possível quando nós colocamos, sabe, a nossa vida em oração, leitura da palavra, procurar conhecer quem é esse Deus. A igreja está cheia de pessoas que se dizem cristãs, mas não conhece o Pai que tem, não conhece o Deus que tem. E temos que nos aprofundar em Deus, conhecer, ter intimidade com Ele, ouvir a voz dEle. Mas às vezes vivemos tão superficial, sabe? Um Deus tão distante. Um Deus está lá, Ele não está vendo aqui. Quando eu precisar, eu clamo a Ele. Não, Deus te quer por completo. Ele quer trabalhar em todas as áreas das nossas vidas, sabe? Sem reservas, por completo. E a palavra dele diz que quando a gente buscar Ele de todo o coração, não é de um pedaço do coração de Deus, é de todo o coração. Que possamos realmente buscar o nosso Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso coração. Vamos nos colocar de pés neste momento. Vamos
Vamos orar ao Senhor. Que você que chegou aqui hoje cansado, exausto, sabe, é momento de parar. Mas pare nos braços do Senhor. Pare na sua presença. Pare profetizando sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Ele é fiel. Aquilo que Ele te prometeu, Ele irá cumprir. Ele irá fazer. O nosso Deus, Ele é perfeito. Nós que somos infiéis, sabe? Mas Ele continua o mesmo Deus, fiel, Criador de todas as coisas. Amém? Enquanto o louvor ministra aqui, eu convido o pastor Carlos para orar pela sua vida. Oh, aleluia, Jesus. Senhor, obrigada pela palavra que foi ministrada aqui na tua casa. Que possamos sair daqui hoje fortalecidos, Pai, pela tua presença, pelo teu amor, pela tua bondade, Senhor. Que vidas possam ser transformadas, porque a tua palavra tem poder de curar, de libertar, de transformar. Oh, Senhor, opera o teu milagre, faça aqui o que ninguém pode fazer, Pai. Em nome de Jesus, eu glorifico o teu nome, Jesus. Aleluia. Em tempos de